reaberta a sessão. Vamos dar início na apreciação dos vetos. Portanto, pela ordem, senhor presidente. Antes, porém, pela ordem, o deputado Antônio Mauro Rodrigues de Aguiar, representando o Norte, inclusive Joinville. Vossa Excelência tem a palavra. Eu gostaria de saudar aqui o vereador Piratuba Júnior, o vereador Pedroso e o vereador Gilson. São vereadores de Campos Novos que vêm à nossa Casa de Leis. Muito bem-vindos e esperamos que vocês se sintam à vontade em nossa casa. Obrigado. Feito o registro, sejam bem-vindos. Por agradecimento do deputado Aguiar, com a aquiescência do deputado Romildo Titão. E aproveitamos a oportunidade, deputado Aguiar, para, antes de iniciarmos a votação, fazer um apelo de urgência para os nossos colegas deputados e deputadas comparecerem ao plenário para iniciarmos a deliberação dos vetos. Caso contrário, não havendo comparecimento em número suficiente, de pelo menos 21 parlamentares, não temos como deliberar os vetos. Vamos, antes de iniciar a votação, abrir o painel para registrar a presença. Ou seja, para conferir o número de parlamentares na casa. Ou melhor, no plenário. Na casa nós sabemos que tem. Questão de ordem, senhor presidente. Pela ordem, deputado César Valduca. Enquanto a gente aguarda a presença, senhor presidente, dos deputados, já tem aqui uma certa maioria, mas gostaria de registrar, senhor presidente, que na manhã de hoje a bancada do PCdoB entrou com um mandato de segurança no Supremo Tribunal Federal com pedido de liminar contra a decisão do presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, de incluir o PL 6.787/2016, que trata sobre a reforma trabalhista. E a bancada compreende que, conforme a Constituição Federal, a matéria não pode ser votada enquanto não forem votadas as 3 medidas provisórias que tramitam na casa, trancando sua pauta. Então, só que manifestar, né, o nosso posicionamento enquanto bancada do PCdoB, né, no Congresso Nacional, na Câmara dos Deputados Federais, senhor presidente. Obrigado. Senhor presidente, fazer um registro importante. Pela ordem, deputado Kennedy Nunes. Nosso regimento tem um pedido de ordem para registros importantes. E eu quero invocar esse artigo. Na verdade, eu quero chamar a atenção de todos os deputados, e principalmente os prefeitos de Santa Catarina, que nós vamos estar recebendo, eu acabo de receber, nos dias 4 e 5 de junho, uma comitiva de chineses que eles participam da Associação Chinesa de Amizade com Países Estrangeiros, e eles vão estar aqui numa reunião na FECAM, que a gente está acertando, vão estar também com o governo do Estado, vão passar aqui na Assembleia, mas eu queria chamar a atenção de todos os deputados para falarem para os seus prefeitos que querem, porventura, mostrar as suas cidades para os investimentos dos chineses, para participar nesse dia que nós vamos estar mostrando para vocês, dia 4 de junho, na FECAM, numa reunião onde eles vão vir aqui, deputado Coruja, para conhecer as cidades que queiram receber algum tipo de investimento dos empresários chineses aqui. Então é muito importante isso. Essa é uma missão, é o resultado, senhor presidente, da missão que Vossa Excelência me escalou para estar representando a Assembleia Legislativa lá na última viagem, e nós trouxemos essa entidade. Só para, eu vou falando, deputado presidente, para que os deputados possam chegar, para que nós possamos votar os vetos. Só essa entidade tem 44 anos, deputado Aguiar, e hoje eles têm quase 500 cidades que são membros, 31 províncias que estabelecem 2.432 cidades e províncias de amizades.
Os chineses, eles têm um conceito, eles não fazem qualquer tipo de investimento sem antes ter o relacionamento. Então eles vêm, as cidades que têm interesse, eles fazem um convênio para as cidades irmãs, a partir dali eles enviam os empresários da China para visitar as cidades, para ver aonde pode ter algum interesse de investimento. Então isso é muito importante para as nossas cidades, o setor do moveleiro lá do Planalto Catarinense, o setor de agropecuária do Oeste Catarinense, todos os setores que quiserem expor as suas cidades para receber investimentos no dia... Mais um minuto, senhor presidente. Mais um minuto. Obrigado, senhor presidente. Para receber investimentos dos chineses, no dia 4 de junho, pela manhã, estaremos lá na FECAM. Vai ser o grande momento em que as prefeituras vão poder mostrar as empresas. Por exemplo, eu sei de uma empresa lá do sul do estado que faz big bags, essas bags grandes para exportação, e que eles estão interessados numa parceria com empresas chinesas e já vai vir com a prefeitura de Forquilinha para estar buscando esse tipo de investimento. Então, dia 4 de junho, na FECAM, e a Assembleia Legislativa, através da Comissão de Assuntos Internacionais, vai estar produzindo esse grande evento que vai acontecer. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, deputado Kennedy. Único com a palavra, deputado Darcy de Matos. Senhor presidente, deputado Silvio Drevik, eu quero registrar a presença do empresário Montbeller, da cidade de Camboriú, que nos visita nessa tarde. Também a presença do vereador Simas, do município de Penha. E, senhor presidente, e para concluir, dizer que, como líder do governo, nós estamos satisfeitos com a presença, são 22 deputados, portanto, Vossa Excelência tem condição legal de colocar em votação os vetos. Quem tem interesse de derrubar o veto, de discutir os vetos que estão em pauta, que desçam e que estejam presentes no momento da discussão aqui no plenário. Obrigado, deputado Darcy de Matos. Vossa Excelência já registrou o quórum suficiente, 22 deputados presentes, mais o deputado Gelson Merizzi, que também pediu para contabilizar o voto. Nós estamos com 23 deputados. Agora sim, o deputado César Valduga com a palavra pela ordem. Senhor presidente, só que eu gostaria muito de registrar com muita honra a presença nessa casa da Giana Martins, que é diretora do Colégio Matudoloro de Capinzal, o qual vem expor nesse dia de hoje, e convidamos a todos os deputados sobre o 7º encontro da Semana Pedagógica no município de Capinzal, que acontece todos os anos, mas também registrar a presença nessa casa do Israel Boniek, professor, Enio do jornal O Tempo, que se faz presente também lá de Capinzal, e do prefeito Nilvo Durini, prefeito também do município de Capinzal, como também o Dinho e o Farias, que se encontram aqui nessa casa. Obrigado, senhor presidente. Feito o registro, todos sejam bem-vindos. Agora sim, vamos deliberar os vetos. Primeiro, o veto total ao PL 301/2013, de autoria do eminente deputado Jean Kuhlmann, que dispõe sobre a instalação de dispositivo de segurança, denominado alarme de pânico, nos veículos de transporte público de passageiros intermunicipal no âmbito do Estado de Santa Catarina. Em discussão, para debater, o eminente deputado Fernando Coruja com a palavra. Senhor presidente, senhores parlamentares, o deputado Jean Kuhlmann apresentou um projeto de lei que foi aprovado pelas várias comissões da nossa casa e por esse plenário. E o referido projeto de lei, ele obriga a instalação de dispositivo de segurança denominado alarme de pânico nos veículos de transporte público de passageiros, sendo que esse alarme de pânico deve estar ligado à Polícia Militar no estado de Santa Catarina. Aí vem o veto. O veto alega o seguinte, que nós, da Assembleia, não podemos ter iniciativa de projeto de lei que trate de transporte, como prevê o artigo 22, inciso 11 da Constituição. E evidentemente que nós sabemos que nós não podemos tratar de transporte. Mas a pergunta é aqui,
quando eu digo que é preciso ter um alarme de pânico, eu estou tratando de transporte ou estou tratando de segurança? Vamos pegar por comparação. Se eu tenho uma lei que obriga o banco a ter um sistema de pânico, estou tratando de sistema financeiro ou estou tratando de segurança? Estou tratando de segurança. Da mesma forma aqui, quando a lei, ou o projeto de lei, ou a lei que foi aprovada aqui, que foi vetada, ela diz que os veículos de transporte público de passageiros intermunicipal no estado de Santa Catarina têm que ter um dispositivo de pânico, isso não está tratando, no meu entendimento, de transporte, mas sim de segurança. Quando eu vou para a Constituição, o artigo 22 da Constituição diz aquilo que é privativo da União. Legislar sobre. Eu não encontro aqui explicitamente que segurança seja privativo da União. Como aquilo que dispõe o artigo 22 da Constituição é dito números, cláusulos, isto é, fechado, eu não posso incluir outra coisa aqui na hora de interpretar, é só o que está aqui, não me parece que segurança seja privativo da União. Quando eu vou no artigo 24, que é a legislação concorrente, eu também não encontro explicitamente a questão de segurança. Ora, a interpretação constitucional, ela diz que tudo que não está dito na Constituição é do Estado. Aquilo que não está proibido, o Estado é que legisla. Então, aqui, na verdade, no meu entendimento, estamos tratando de segurança e a solicitação, o projeto do deputado Jean Kuma é para que se inclua nos veículos de transporte coletivo o alarme de pânico. Me parece que não é inconstitucional. E aqueles que têm alguma dúvida, até em benefício da dúvida, para que se esclareça depois no judiciário, eu acho que nós devemos votar 2 não, para que o veto seja derrubado e prevaleça o projeto. É claro que o nosso quórum não é muito favorável, temos só 21 deputados presentes, talvez tenha até mais aqui no plenário, temos certamente deputados aqui no plenário que estão aguardando o momento mais adequado para dar a presença, e o que percebemos é que as pessoas mais ligadas à base do governo é que não têm tanta presença. Mas eu, de qualquer maneira, eu entendo que o voto não 2 pela derrubada do veto é mais adequado no projeto do deputado Jean Kuma, que nem está presente nesse instante. Senhor presidente. Sim, deputado Arcides Matos, Vossa Excelência, com a palavra. O projeto não tem, no entendimento da assessoria jurídica nossa e do governo, nenhuma fundamentação legal. Primeiro, diz respeito a trânsito e transporte. Por quê? Porque quem é que vai fiscalizar o botão do pânico nos ônibus? Segundo, cria atribuição para a Polícia Militar. Terceiro, mexe nas concessões, permissões e autorizações. Portanto, qualquer leigo constata que não tem nenhum fundamento legal, além de criar gasto para o Poder Executivo. Portanto, a recomendação nossa é manutenção do veto, apesar das intenções do autor, deputado Jean, serem boas, mas não tem condição de prosperar esse projeto no nosso entendimento. Senhor presidente. Com a palavra o deputado César Valduca. Muito bem, senhor presidente. Quero primeiramente parabenizar a iniciativa do deputado Jean Kuma, que dispõe esse projeto de lei sobre a instalação do dispositivo de segurança denominado de pânico nos veículos de transporte. E nós estivemos fazendo um estudo, senhor presidente, que o PL em questão, ele guarda a índole metanormativa porque visa, deputado Jean, sem dúvida nenhuma, a proteção e a defesa da saúde da população usuária no transporte público. E porque também, senhor presidente, impõe um dever de segundo grau, vez que consiste na sua estruturação do modo de aplicação de outra norma.
no caso o decreto regular. No entanto, atinge o máximo de efetividade social, que isso também é importante que nós levemos em conta. O dispositivo de segurança previsto no projeto insere-se no rol de medidas preventivas de proteção à saúde e também da segurança. E além disso, do mais, o equipamento mostra-se factível. Porque trata-se de tecnologia acessível de fácil implementação e operacionalização, cuja relação custo-benefício é positiva e perfeitamente assimilável à prestação do serviço do transporte passageiro intermunicipal. E quanto ao órgão da Polícia Militar, já é de sua competência o policiamento ostensivo, deputado Jean. Então, em nada acrescentando um novo serviço que não seja de sua alçada. Então, esse é o posicionamento nosso do partido e a gente vota, então, portanto, pela derrubada do veto e parabenizar a iniciativa do deputado Jean, que, sem dúvida nenhuma, ele vem ao encontro, né, a facilitar a vida dos usuários e da população catarinense. Então, o nosso voto é pela derrubada do veto, senhor presidente. Obrigado. Com a palavra, deputado autor Jean Kuhlmann. Senhor presidente, eu quero aqui, respeitando a posição do líder do governo, mas pedir o voto 2 aos senhores parlamentares. Porque, na verdade, hoje, quando nós tratamos de transporte coletivo e a questão intermunicipal, por exemplo, nesta casa tem um projeto do próprio governo que fala sobre a importância do ônibus ter o rastreamento GPS. Coloca essa situação. Então, quer dizer, o botão de pânico é um botão que não será custo para o Estado, não é um custo que o Estado terá. Então, o Estado automaticamente não tem despesa nenhuma com essa matéria. E aí eu quero discordar do aspecto de que o Estado terá alguma despesa. A própria fiscalização já é trabalho do DETER e já o próprio DETER é que regulamenta as obrigações que as empresas têm. Então, na verdade, nós apenas estamos colocando, incluindo uma obrigação a mais por parte da permissionária, da empresa que presta o serviço. Então, é uma questão apenas de boa vontade do governo querer que aquela empresa tenha esse dispositivo ou não. E qual é o custo a mais do próprio motorista que já dirige o ônibus acionar um botão num problema para chamar a polícia militar? Se o próprio ônibus daqui a pouco tem que ter o sistema de GPS, o sistema de monitoramento e tudo isso. Então não há nenhum custo a mais, é algo simples, é apenas para garantir mais segurança ao usuário, mais segurança à sociedade, mais segurança ao próprio motorista, ao trabalhador, ao cidadão que usa e à própria empresa, garantindo mais segurança à sua frota. Desta forma, nós vamos evitar com que aconteçam novamente índices de incêndios, acidentes, assaltos dentro dos ônibus, como a gente viu no passado. É uma forma de evitar esse tipo de situação novamente. Por isso eu quero aqui respeito a posição de cada parlamentar, respeito a posição do líder do governo, mas volto a dizer, o projeto não gera custo nenhum para o Estado. O projeto traz segurança para o cidadão. Não gera custo de fiscalização, não gera custo de operação, não aumenta o custo da frota. Então, quer dizer, qual é o problema de ter isso? Basta ter vontade de querer pensar mais no cidadão e menos na burocracia. Por isso que eu peço aos senhores parlamentares o voto 2, não ao veto. Muito obrigado. Vamos abrir o painel para votar. Segundo o líder do governo, o encaminhamento é para a manutenção do voto. É voto 1, é isso, deputado Darcy? O autor não concorda. Senhor presidente, me permita, por gentileza? Sim, Vossa Excelência tem 1 minuto e meio. Com todo o respeito a Vossa Excelência, mas se Vossa Excelência, na hora da votação, diz qual é a orientação do líder do governo, por favor, também diga qual a orientação dos demais deputados que usaram a tribuna. Não foi apenas o líder do governo que veio aqui explanar. Então, os demais deputados também colocaram a sua opinião. E Vossa Excelência não representa o líder do governo nesta casa. Representa o poder de 40 deputados. Eu citei que Vossa Excelência não concorda com o encaminhamento do líder do governo. Não foi? Senhor presidente. Deputado Darcy de Matos. Senhor presidente, Vossa Excelência agiu corretamente. Na dúvida, perguntou
qual era a posição do líder do governo. Não induziu, o senhor não falou um ou dois. Indagou tão somente. Eu quero só retificar, senhor presidente, só quero reforçar aqui. Todos os projetos discutidos aqui, os vetos, têm mérito. Ninguém está discutindo o mérito de projeto aqui nesse momento. Todos têm. Projeto trata de trânsito e transporte, sim, porque quem é que vai fiscalizar? Projeto cria atribuição para a Polícia Militar. Projeto mexe nas concessões. Projeto mexe nas permissões e nas autorizações. Ora, não tem nenhum fundamento legal. Tem mérito, mas não tem fundamento legal. Senhor presidente. Vamos colher os votos. Vamos conferir. Sete votos sim, 15 não. Mantido o veto. Veto total ao PL 469, de autoria do deputado José Ney Ascari, que dispõe sobre o programa pedagógico no âmbito da política de educação especial no estado de Santa Catarina. Em discussão. Não. Opa, deputado Fernando Coruja, para debater a matéria. Vossa Excelência tem a palavra. Enquanto isso, o autor da matéria se encaminha para sua manifestação. Deputado José Ney Ascari, Vossa Excelência tem a palavra. Na sequência... Presidente. Antes, porém, se Vossa Excelência me permitir, o deputado João Antônio quer usar pela ordem, não, sem prejuízo ao deputado Zé Ney. É só para não atrapalhar depois o andamento da discussão, mas anunciar aí a presença do nosso amigo de Bom Retiro, prefeito Alemão, e também o vereador Orli. Muito obrigado aí pela presença de vocês aqui na Assembleia Legislativa. Feito o registro, agora sim com a palavra o deputado José Ney Ascari. Senhor presidente, só para confirmar, nós temos a presença nesse momento de 22 parlamentares, é isto? Não, mas no painel 31, sim, mas que votaram na deliberação do primeiro veto da ordem do dia desta tarde, senhor presidente. 22, né? Não, até votar, concordo com Vossa Excelência, mas o que nós vamos fazer se os deputados não se manifestam no computador? Nós colocamos em votação. Se não senhor presidente, no anterior votaram 22. Não, melhor, eu gostaria de fazer aqui um pedido de verificação, então, nesse momento, senhor presidente, para nós confirmarmos efetivamente quantos parlamentares estão no plenário. Nós temos 31 presenças registradas no painel, mas com certeza nós não temos esse número de parlamentares aqui no plenário. Atendo o vosso pedido, mais uma vez vamos abrir o painel para fazer verificação de quórum. Havendo 21 parlamentares, nós continuamos a deliberação. Um pequeno problema técnico, vamos ter um pouquinho de paciência, que já vamos chegar lá onde nós desejamos, que é registrar a presença para a verificação de quórum. Um pouquinho de calma que nós vamos chegar lá. Senhor presidente, pela ordem. Deputado Milton Alves, Vossa Excelência tem a palavra. Pela ordem. Só para comunicar e agradecer a presença aqui dos amigos de Penha, vereador Silas, vereador Joaquim Costa, sejam bem-vindos. Aqui também os vereadores da cidade de Saltinho, lá do extremo oeste, o Clóvis, o Braulio, Nelson, Lenoir e o Sadir. Também esteve aqui conosco agora o prefeito de Papanduva, o prefeito Saliba, vice-prefeito João Jaime Jankowski
e também o nosso prefeito José Neckel, lá de Bom Retiro, junto com o ex-vereador Orli, que também se encontra nessa casa. Sejam todos bem-vindos. Questão de ordem, senhor presidente. Obrigado, deputado Milton Obos. Obrigado pela presença de todos, sejam bem-vindos. Enquanto que o deputado Nilson Gonçalves está tendo uma assessoria para resolver o problema técnico, concedo a palavra ao deputado César Valduga. Também gostaria, senhor presidente, de registrar nesta casa, com muita honra, a presença do prefeito de Faxinal dos Guedes, o senhor Gilberto Lázari, e também do secretário de Fazenda e Administração, o senhor Pedro Paulo. Então, agradecer a presença importante deles. Hoje, nós aqui nessa casa estamos recebendo aqui bastante vereadores, lideranças políticas do Estado de Santa Catarina, e sempre é muita honra, sempre é muito bom, né, a participação da forma que nós estamos interagindo, portanto, com as lideranças do Estado de Santa Catarina. Obrigado, senhor presidente. Senhor presidente. Com a palavra o deputado Darcy de Matos, quero crer que haja acordo. Aproveitando a oportunidade aqui, só para registrar a presença do prefeito Walter de Barra Velha e do ex-prefeito de São João, secretário de Saúde de Barra Velha, amigo Rovani. Sejam bem-vindos. Obrigado, deputado Darcy de Matos. Com a palavra o deputado Zé Ney Ascari, na sequência o deputado Antônio Aguiar. E aí vamos para o encaminhamento da votação. Vossa Excelência já está pronto para fazer o encaminhamento. Sim, senhor presidente. Deputado Aguiar, Vossa Excelência... Só pela ordem, a presença do prefeito de Canoinhas, registrar a presença do prefeito de Canoinhas, Beto Passos, que muito nos honra de sua presença. Bem-vindo a esta Casa Legislativa. Havendo... Deputado Mauro de Nadal, pela ordem. Senhor presidente, na mesma linha, registrar a presença aqui na casa da nossa vereadora de Cunha Porã, Deise Kempfer Jagnoff. Obrigado. Antes de dar a palavra ao deputado Zé Ney, autor da matéria, nós vamos conferindo o quórum. Temos 31 deputados que registraram a presença em condições de deliberar. Portanto, agora sim, podemos dar início ao debate e posterior deliberação. Com a palavra, o deputado José Ney Ascari. Senhor presidente, confirmada então a presença de 31 parlamentares, eu faço apenas aqui rapidamente a defesa do projeto de lei de nossa autoria, que institui o programa pedagógico então em Santa Catarina. Apenas faço aqui aos colegas deputados e deputadas referência às manifestações que o Executivo realizou por conta das diligências que foram requisitadas pelas comissões que apreciaram esta matéria. A Casa Civil fez uma manifestação que está acostada aos autos, sem qualquer tipo de objeção em relação à legalidade, constitucionalidade e mérito da matéria. Da mesma forma, a Secretaria da Fazenda, num documento subscrito também por Romualdo Goulart, que é diretor de planejamento orçamentário da Secretaria da Fazenda, nenhuma objeção em relação à proposta, à época, em tramitação aqui neste Parlamento. E a Secretaria de Estado da Educação, eu tenho aqui o documento, também subscrito pelo diretor de Educação Superior, Gilberto Luiz Agnoli, e também pela diretora de Educação Básica e Profissional da Secretaria de Estado da Educação, num parecer também subscrito à época pelo secretário, fez a Secretaria da Educação algumas ponderações, algumas observações, sugerindo, não só acatando a proposta na sua essência, mas também sugerindo algumas alterações que foram efetivadas no âmbito das comissões de mérito aqui desta casa, e após toda a reunião destas informações, com base nas diligências demandadas à época, este plenário aprovou a proposta e agora recebe o veto do governo através da manifestação da Procuradoria-Geral do Estado. O que estranha nesse momento é que o Poder Executivo teve, por parte da Casa Civil, da Secretaria da Educação e também da Secretaria da Fazenda, a oportunidade de fazerem manifestações, e fizeram sem que nenhuma objeção fosse colocada à matéria que nós estamos aqui deliberando neste momento. Por conta
Desses fatos todos, senhor presidente, senhores deputados, eu peço aqui que votamos 2 pela derrubada do veto. Muito obrigado. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, ao deputado Antônio Aguiar. Pode abrir os painéis, que só gostaria de também saudar o nosso prefeito Papanduva, senhor presidente. O Saíba aí presente, médico, companheiro nosso, junto com o prefeito de Garanhuns, Beto Passo. Bem-vindos a essa casa. Feito o registro, agora com a palavra o deputado Fernando Coruja. Senhor presidente, senhores parlamentares. Este é novamente um projeto do deputado Ascari, com uma atenção especial a portadores de alguma espécie de deficiência, uma área que ele trabalha, onde ele sugere um programa pedagógico específico para pessoas com espectro autista. E o governo veta porque entende que a iniciativa de um programa não pode ser feita pelo parlamento. É a velha discussão. Agora, o que me estranha no veto, e pelo menos é o que eu tenho aqui, é o parecer da Secretaria de Educação. A Secretaria de Educação, no meu entendimento, deveria dar um parecer sobre esse projeto, argumentando sobre as questões afetas ao programa pedagógico, à educação, se é preciso implantar, se não é preciso implantar. Entretanto, o que eu tenho aqui é um projeto da consultora jurídica Grace Sprandel, da Secretaria de Educação, falando apenas que o projeto é inconstitucional porque trata de matéria, afeta o Poder Executivo e tolhe o campo de discricionariedade das prerrogativas do chefe do Poder Executivo. Não está sobre a discricionalidade do chefe do Poder Executivo discutir a questão de que política pedagógica se deve atender a determinado setor ou não. E esse tipo de parecer, ou de voto, ou de opinião, pode ser dado pela Procuradoria-Geral, mas não para a Secretaria de Educação, que deve dar uma opinião, afeta a questão. Eu entendo, tenho defendido que o Parlamento deve propor programas. Aliás, há decisão do Supremo dizendo que, na questão de programas, dizendo pela constitucionalidade de alguns programas. Acho que aqui deveria se votar não para derrubar o veto. E eu percebo também, senhor presidente, é legítimo, evidentemente, mas quando eu pedi lá a votação anterior, então eu percebo que tem uma série de deputados, nossos colegas que estão aqui no plenário, é legítimo estarem presentes, votam, ali tem 31, na hora de votar aqui eles não votam, porque sabem que o não voto é igual ao voto 1. Não votar em 1 é a mesma coisa. Não votar em 1 é a mesma coisa. Agora, eu volto a insistir, acho que a prerrogativa do parlamentar é votar. A prerrogativa do parlamentar é votar. É um direito que ele tem, mas é também um dever de votar. Nós precisamos nos posicionar quanto aos assuntos que aqui vêm, porque senão, o que fazemos? Olhamos? Não, temos que nos posicionar. Podemos votar não, mas precisamos assumir a nossa responsabilidade. Não ou sim, mas precisamos assumir a nossa responsabilidade. Com a palavra o deputado César Valduga. E o meu posicionamento, senhor presidente, vejo que, com relação, inclusive, ao respeito às comissões, ora, esse projeto tramitado aqui nessa casa e também aprovado por esse augusto plenário, vejo que o projeto de autoria do deputado Ascari, ele vem realmente a venha de contemplar o trabalho especial no estado de Santa Catarina, que é com relação à questão dos deficientes. Ontem mesmo estava no município de Itajaí, também de Penha, aonde que nós nos encontramos com o presidente estadual da Federação dos Deficientes Físicos do estado de Santa Catarina. E justamente nós discutíamos sobre essa questão deste projeto. E fez com que nós nos inteirasse ainda mais com relação a essa proposta apresentada, aprovada nas comissões e também aqui nessa casa. E, fazendo um comentário, senhor presidente, sobre esse projeto pedagógico,
que cria as políticas públicas de educação especial, está em perfeita sintonia com as decisões do Supremo Tribunal Federal no que diz respeito à questão da constitucionalidade de projetos de lei de origem parlamentar, criando programas ou políticas públicas e pacificando o entendimento no sentido de ser plenamente possível a geração de despesa por lei de origem parlamentar, somente a tornando inexequível no mesmo exercício em que editada, mas não nos subsequentes precedentes, que é o caso da DIN 1428 SCC, que é o caso do DF 1585, 2339 também do SCC e 2343 do SCC, entre outras. O que nos preocupa realmente é a informação elaborada pela diretoria do Tesouro Estadual do cenário financeiro do Estado de Santa Catarina, referente à despesa com o pessoal no período de dezembro de 2015 a novembro de 2016, apontando que 47,27% é o comprometimento da receita corrente líquida com tais gastos, o que ultrapassa o limite prudencial previsto na Lei de Responsabilidade Fiscal. Isso, sem dúvida nenhuma, nos preocupa. Mas, por outro lado, senhor presidente, é um projeto muito importante. E é por isso que o nosso posicionamento com relação à questão da derrubada do veto é 2. Obrigado, senhor presidente. Com a palavra, se for possível, Gelson Merizio. nós abrimos o painel para quem possa ser elaborando a votação, até porque alguns parlamentares não vão poder ficar a sessão toda, e esse veto é um veto que, na minha visão, deve ser derrubado. Por isso, eu votaria para derrubar do veto, mas respeito aqueles que entendem de forma diferente. Eu gostaria de poder votar, presidente. Se vocês permitissem que o painel fosse aberto, lhe agradeço. Com a aquiescência do líder do governo, farei isso. Deputado Darcy de Matos, Vossa Excelência... Deputado Darcy de Matos, Vossa Excelência, líder do governo, o deputado Gelson Merizio pediu para abrir o painel. Eu só posso fazer isso se houver, pelo menos, o encaminhamento do líder do governo. Pela ordem, senhor presidente. Senhor presidente, a essência do parlamento é o debate. Eu não acho pertinente você abrir o painel para que os livros parlamentares votem sem as argumentações de todos os parlamentares. Não havendo concordância, deputado Maurício Kudilac, Vossa Excelência tem a palavra. É só para fazer uma saudação aí, senhor presidente, ao vereador Félix de Morro da Fumaça, vereador Márcio Pereira de Camboriú, o deputado Mauro saudou a Deise, mas o Rambo lá de Cunha-Porã ficou esquecido, então fazer uma saudação também ao Rambo. E o meu amigo Silas, vereador lá de Penha também, que junto com outros vereadores estão presentes. Obrigado, senhor presidente. Feito o registro, deputado Zé Ascari, para encaminhamento. Só para fazer um complemento aqui da minha argumentação, para reforçar, evidentemente, a minha fala anterior. Nós aprovamos aqui, no âmbito da comissão e depois no plenário, na verdade, um substitutivo global. À época, que foi construído, senhor presidente, senhores deputados, com base justamente, eu tenho aqui o documento em mãos, encaminhado para esta casa em dezembro de 2013, subscrito pelo secretário Eduardo Deschamps, com sugestões que foram acatadas à época pelo relator da matéria, deputado Jean Kuhlmann. Essas sugestões geraram o substitutivo global, que aperfeiçoou, evidentemente, a matéria originalmente apresentada. Por conta disso, esse plenário entendeu, na época, pertinente a aprovação. Mais uma vez, por conta disso, reforço o pedido de voto 2 pela derrubada do veto. Muito obrigado. Não havendo mais manifestações, deputado Ercílio Matos, Vossa Excelência escreve encaminhamento ou vai abdicar? Eu vou abrir o painel. Senhor presidente, só 30 segundos. Deputado Zanei relatou que a Casa Civil se manifestou favorável ao projeto, de fato, no trâmite do projeto. Nós temos uma manifestação com relação ao veto, que é um outro momento, onde a PGE e a Secretaria da Educação se manifestam o contrário, pelos motivos de que mexem em toda a estrutura da Secretaria da Educação, e
e cria despesa para o governo. Por quê? Porque no escopo do projeto, ele visa estabelecer qualificação no processo de ensino, implantação de serviços especializados, formação continuada de educadores e realização de pesquisa. O deputado Zé Ney conduz de forma excepcional a comissão das pessoas com deficiência e tem mérito o projeto, mas eu não posso deixar de colocar aqui a dificuldade no que diz respeito à fundamentação legal. Vamos abrir o painel para deliberar. Enquanto abre-se o painel para votação, conceda a palavra ao deputado Kennedy Nunes. É que o deputado Zé Ney trouxe o documento da Casa Civil agora. Então, na dúvida, senhores, vão votar 2. Aí está tudo certo. Obrigado, senhor presidente. Com a palavra, o deputado Mauro de Nadal. Fazendo justiça, como frisou o nosso deputado Maurício Skudilark, nós temos também o vereador Eto do município de Cunhaporã também aqui presente, 3 vereadores acompanhando a nossa sessão. Para nós é uma alegria, porque é minha terra, minha casa, né, acompanhando toda a nossa sessão no dia de hoje. Feito o registro, deputado Mauro de Nadal, sejam todos bem-vindos. Vamos votar, já colhemos, ou melhor, não colhemos, mas já temos 26 votos. Ainda para votar, deputada Ana Paula Lima, José Milton Chefe, deputado Antônio Aguiar. Não está presente. Vamos colher os votos. 2 sim, 26 não, derrubado o veto. Veto total ao PL 242, de autoria do deputado Kennedy Nunes, que institui o dia dos PMs evangélicos no estado de Santa Catarina. Para discutir, o deputado Kennedy Nunes. Senhores deputados, eu peço venham a vossas excelências, porque esse foi uma demanda que apareceu de uma entidade que tem em Santa Catarina, que reúne os policiais militares que são evangélicos. E eles mostraram que vários estados já, deputado Altair, têm o dia do policial militar evangélico. Eles trabalham numa assistência social muito grande, ajudam muitas famílias a partir do trabalho que essa entidade faz. O veto do governo, ele vem baseado no Estado laico. O laicismo é uma coisa, é o Estado, deputada Dirce, não dizer qual é a religião. Não tem nada a ver isso daqui. Laicismo é isso, é não ter uma religião oficial. Não é o ateísmo. E também não é a proibição de qualquer tipo de religião. Se fosse assim, nós não teríamos nosso regimento interno, senhor presidente. No artigo 98, que diz assim, ó, o parágrafo 2º, a Bíblia Sagrada, está ali, ó, deverá ficar durante todo o tempo na sessão e local designado à disposição de quem quiser fazer uso. Padre Pedro, está aqui. Parágrafo 3º. Achando-se presente, no mínimo 1/5 dos deputados, o presidente declarar aberta a sessão, proferindo as seguintes palavras: sob a proteção de Deus, declaro abertos os trabalhos. Isso é laicismo. Há gente que mistura o Estado laico com o ateísmo, a negação de algum tipo de religião. Não é negação de religião. Então, portanto, esse projeto ele é extremamente constitucional, de um amparo legal, e mérito tem, porque, na verdade, a própria justificativa do governo que coloca, diz assim, então teríamos que fazer o dia do deputado, do policial militar católico, do dia do deputado qualquer outra religião, que façam, policial militar, que façam. Né? Eu atendi uma demanda da Associação dos Policiais Evangélicos, achei de extrema importância. São Paulo, Rio de Janeiro, Distrito Federal, Paraná tem essa lei e Santa Catarina não poderia ficar de fora. Então eu peço vênia aos deputados para que nós possamos votar 2 e derrubar este veto, um pedido desse deputado. Muito obrigado, senhor presidente. Com a palavra o deputado Fernando Coruja. Senhor presidente, senhores parlamentares. O eminente deputado Kennedy Nunes, então, propõe instituir o Dia Estadual dos PMs Evangélicos no Estado de Santa Catarina. E o veto, como ele bem levantou,
é aposto pela Procuradoria, alegando que o Estado é laico. Primeiro, vejamos o que diz a Constituição no artigo 19. É vedada à União, aos Estados, Distrito Federal, aos municípios, inciso 1º, estabelecer cultos religiosos ou igrejas. Não é o caso. Subvencioná-los. Não é o caso. Embaraçar-lhes o funcionamento ou manter com eles os seus representantes em relações de dependência ou aliança. Não é o caso aqui, embora, evidentemente, que o governo repetidamente mantém esta aliança. Ressalvado na forma da lei a colaboração de interesse público. Bom, essa discussão do que ofende o Estado laico ou não também é uma discussão muito forte no direito brasileiro. Houve ação, por exemplo, sabendo se não poderia ter crucifixo na sede do Tribunal de Justiça do Tribunal de Estado. Se entendeu que pode. Bom, só olhar para cima aqui, vemos ali Cristo com as mãos abertas, ali no canto a Bíblia, não é? Uma edição de luxo, fui até olhar da difusão cultural e do livro, está ali embaixo uma edição de luxo, uma Bíblia Sagrada. Claramente, isto aqui são manifestações culturais. São culturais, não tem nada a ver com o Estado laico. Se o Estado fosse laico, não podia ter Páscoa, nem Natal, nem, né? Porque são manifestações culturais. São coisas que vêm tradicionalmente. Claro que houve uma discussão no Congresso Nacional, em determinados instantes, se poderia se criar um feriado novo para um santo que foi canonizado no Brasil, que eu não me recordo o nome agora. E aí o Congresso entendeu que não deveria ter um feriado, porque aquilo ali seria uma criação nova, um feriado poderia ultrapassar o limite desta questão. Mas aqui, criar o dia do evangélico, é como o deputado Kennedy falou, é uma coisa cultural. Ele entende, culturalmente, pode ser uma cultura minoritária dentro da Polícia Militar, que deve homenagear e fazer isso. Como qualquer um pode fazê-lo. Em absoluto, não prospera a tese que isso aí ofende o Estado laico. Isso é um exagero da interpretação do veto, é um exagero. Não prospera a ideia. Então, eu entendo que não estamos considerando aqui o mérito. Mérito. Acho que pode ter, você quer botar o dia do Exu, pode botar. Agora, se o plenário quiser aprovar, não é uma questão do mérito. O mérito é uma coisa cultural, defendida pelo deputado Kennedy Nunes, que esse plenário já aprovou. Agora, a constitucionalidade não ofende o Estado laico. Isso é claro, a Constituição brasileira é clara, as decisões dos tribunais são claras, e nós não podemos manter o veto sob essa argumentação. Esse veto deve ser derrubado, porque essa é a mais límpida interpretação jurídica que se pode ter. 2. Com a palavra, o eminente deputado Altair Silva. Uma questão de ordem. Por questão de ordem, nós estamos... Pode, registrada a presença da vereadora Vanessa e o vereador Osvaldir, o popular grego, do município de Pasto Maia, e também da vereadora Terezinha Lorenzetti, do município de Vargião. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, deputado Altair. Com a palavra, o deputado Darcy de Matos, líder do governo. Senhor presidente, os projetos eles se tramitam durante semanas ou meses ou anos, em alguns casos, no parlamento, nas comissões, no plenário, enfim, e quando se derruba um veto, quando se mantém o veto e o projeto é arquivado, cumpriu-se uma etapa importante, cumpriu-se um objetivo importante do autor, porque nós proporcionamos o debate na casa durante muito tempo. E proporcionar o debate também é importante e é fundamental. Dito isso, senhor presidente, a gente entende a preocupação do deputado Kennedy, do deputado Ismael, que são evangélicos, mas se nós estudarmos, verificarmos profundamente e legalmente o projeto, eu discordo do deputado e professor Coruja, no momento em que o Estado é laico, se é laico, não tem religião. Isso é claro e evidente para todos nós. No momento que o Estado, o Parlamento e o Estado homologar o dia do policial evangélico, nós estamos interferindo na religião. E o policial adventista,
e o policial luterano, né? E o policial espírita. Enfim, o Estado, ele constitucionalmente, ou católico, né? Ele pode assegurar a liberdade de crença e culto. Jamais ele pode induzir ou coagir, mesmo que de forma indireta, no que diz respeito à religião das pessoas. Então, carece de fundamentação legal. Nós entendemos que concordamos com a PGE, com o governo, que o projeto ele discrimina, ele interfere, e por isso nós recomendamos manutenção do veto. Vamos abrir o painel para manifestar o voto, ou melhor, os votos. O Padre Pedro. Duas. Presidente, quanto à votação, registrar a presença, me permite? Concedida a palavra, deputado. Do professor Alfredo Balduino dos Santos. Ele é coordenador do núcleo extensionista Rondon da UDESC. E como eu sempre falo que eu sou filho da UDESC, da ESAG, eu nasci graças ao relacionamento do professor com a secretária. Espero que o senhor nesse momento não peça para abrir uma sindicância, porque já prescreveu. Vai que foi a secretária que assediou o professor assediou a secretária. Eu gosto sempre de registrar as pessoas e essa instituição tão querida pelo nosso Estado de Santa Catarina, a UDESC. Muito obrigado. Obrigado, deputado Senhor presidente. João Antônio. Eu vou abrir o painel para colher os votos e concedo a palavra a Ana Paula Lima pela ordem. Também para fazer registro nessa casa dos vereadores de Bela Vista do Toldo, vereador Dalvan e também do vereador Elcio, que vem visitar essa Casa de Leis, trazendo as reivindicações da cidade de Bela Vista do Toldo. Sejam bem-vindos. Feito o registro, vamos colher os votos. Deu 3 votos sim, 25 não, abstenção 0, portanto, derrubado o veto. Veto total, PL 105, de autoria do deputado José Ney Ascar, que institui a campanha de triagem auditiva escolar no Estado de Santa Catarina. Em discussão, para discutir, o deputado José Ney Ascar e, na sequência, o deputado Fernando Coruja. Senhor presidente, senhores deputados, senhora deputada, esse parlamentar apresentou um projeto inicialmente com o propósito de instituir a triagem auditiva escolar na rede pública de Santa Catarina. De fato, preciso aqui reconhecer que, de acordo com a proposta original, nós precisaríamos, para a efetivação desta ideia, criar uma estrutura no âmbito da Secretaria da Educação, demandando, evidentemente, despesas importantes para o Executivo. Diligenciado, o Executivo, através da PGE, fez uma manifestação, evidentemente, pela inconstitucionalidade à época. Este parlamentar, então, com base nas argumentações trazidas ao processo, apresentou uma emenda substitutiva global ao projeto de lei em questão para instituir, então, a campanha de triagem, apenas autorizando a Secretaria da Educação a fazer uma mobilização para despertar efetivamente o interesse da comunidade escolar em torno deste tema, sem criar, evidentemente, por conta disso, nenhum grande ônus para o Poder Executivo. Ou seja, aquilo que era inicialmente uma obrigação de execução de uma tarefa que demandaria, evidentemente, custo para o governo do Estado, se transformou, a partir da apresentação do nosso substitutivo, apenas numa campanha. E é isso que foi aprovado. Por isso eu peço aos colegas parlamentares que, levando em conta essas observações, possamos derrubar o veto
votando 2. Obrigado. Com a palavra, o deputado Milton Ovos. Senhor presidente, senhores deputados, eu ouvi atentamente a explanação do colega deputado Zenei Ascari, e ele tem toda a razão e teve o cuidado de fazer a modificação para não ser uma imposição de se fazer a triagem e fazer a campanha. Eu quero aqui dar um testemunho. Eu, quando prefeito de Rio do Sul, instituí vários programas de saúde preventiva. E entre eles, nós colocamos nas escolas o programa Olho Vivo, para a gente verificar se as crianças tinham capacidade de enxergar para poder aprender, deputado Zenei. E nós fazíamos também o estímulo da capacidade auditiva. Fazer toda essa triagem já não custa muito dinheiro. Agora, evitar que se faça uma campanha que pode ser feita simplesmente a partir dessa lei, deputado Zenei, simplesmente um memorando para cada diretor de escola no estado de Santa Catarina e dizer assim, olha, vocês têm que estimular as crianças na reunião da APP com os pais, para que eles se certifiquem se os seus filhos apresentam algum problema auditivo ou não. Então essa campanha ela é perfeitamente viável, ela não custa dinheiro, é só iniciativa e faz um bem enorme para a saúde das nossas crianças. Muitas vezes os pais não se dão conta no início da idade escolar dos filhos que eles têm esse tipo de deficiência e vão ver isso só lá com 7, 8 anos de escola e a criança ficou para trás, não aprendeu com todas as deficiências que tem. Então, nós temos que promover a saúde preventiva. Por isso, deputado Zenei, respeitando as argumentações que o governo fez, eu voto 2 também, porque isso é muito importante nós incentivarmos nas escolas para proteger as nossas crianças. Com a palavra, o deputado César Valduga. Da mesma forma, senhor presidente, vejo que é um projeto bem, inclusive, avançado no estado de Santa Catarina, onde que muitas vezes o aluno é prejudicado pelo fato do desconhecimento, até inclusive da questão visual, mas também auditiva, e que prejudica principalmente aqueles jovens estudantes em situação de vulnerabilidade social. Em situação de vulnerabilidade social. Eu mesmo que coordenei um projeto chamado Verde Vida em Chapecó, onde que mais de 1.700 jovens, em 11 anos, nós coordenamos esse projeto. Vivi isso na pele, deputado Maurício. Aonde que geralmente aquelas pessoas com menos condições financeiras, cuja dificuldade muitas vezes de uma consulta médica, ou pela questão muitas vezes do conhecimento, ou de ser encaminhado para um otorrino, para um profissional da área. E também fazendo uma análise deste projeto, e também argumentando o argumento da Procuradoria-Geral do Estado, que não deve prosperar uma vez que a proposição versa claramente sobre a matéria de competência legislativa concorrente, de proteção e integração social das pessoas portadoras de deficiência, conforme expressamente grafado no inciso 14º do artigo 24 da Constituição Federal. Ademais, frisa-se, e é importante frisar, que a presente proposição não cria ou redesenha qualquer órgão da administração pública, nem cria deveres diversos naqueles genéricos, já estabelecido, como também não cria despesas extraordinárias. E não havendo, portanto, senhor presidente, seguindo melhor orientação da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, óbice da natureza constitucional. E dito isso, como é facilmente possível destacar da mera leitura da referida proposição, não há modificação da organização do poder público estadual. Não se determina a criação, portanto, e a extinção de secretarias. Tampouco se estabelece novas atribuições
para órgãos e agentes do Poder Executivo, que não se exige, portanto, a contratação de servidores nem versa sobre regime jurídico dos servidores. E cria tão só apenas uma campanha com o intuito de prevenir e evitar deficiência auditiva dos alunos catarinenses, motivo pelo qual, diante da relevância da matéria, nos posicionamos pela derrubada do veto, da importância, principalmente aqueles jovens em situação de vulnerabilidade social, nos bairros mais longínquos, dos nossos agricultores catarinenses, que têm dificuldade ao acesso, deputado Maurício, né, a um otorrino, né, qualquer profissional da área que possa, enfim, detectar jovens que enfrentam essa deficiência, mas que não buscam, portanto, os recursos necessários e acaba um cidadão, um jovem, sendo prejudicado, deputado Parisotto, pelo resto da sua vida, por falta dessa oportunidade. Então, portanto, o nosso posicionamento é pela derrubada do veto e, mais uma vez, quero parabenizar o deputado Ney Ascari pela iniciativa, né, que traz a essa casa e também respeitando as comissões que deliberaram sobre a aprovação desse projeto e aprovado aqui nesse plenário, respeitando o posicionamento também de todos os demais parlamentares dessa casa. Não havendo mais... desculpa, deputado Maurício, pela ordem ou para debate? Pela ordem, mas eu queria só complementar pelo debate, se Vossa Excelência vai abrir o painel sem qualquer restrição, dizer que nós temos muitos casos na vida escolar de alunos que são interpretados como desinteressados, perdidos na aula, e muitas vezes é questão de audição e questão de visão, né? Deputado Coruja, o senhor que é médico, então tudo que se fizer para detectar esses problemas já na época de criança lá na escola é importante. Então é meritório o projeto. Eu quero aproveitar para registrar a presença do vereador Elcio, no município de Bela Vista do Toldo, vizinha minha querida Canoinhas, minha cidade de nascimento aí. Mas o nosso voto é 2, pela derrubada do veto, pela importância do projeto. Deputado Fernando Coruja, eu tinha entendido que Vossa Excelência tinha se convencido com a tese do deputado César Valduga. E ia apenas fazer... Senhor presidente, eu estou convencido com a tese dele, mas eu quero acrescentar mais alguns argumentos. Então, Vossa Excelência tem a palavra. Em relação ao mérito, aqui é unânime que todo mundo é a favor do mérito. Claro que fazer um exame de triagem auditiva numa criança no ambiente escolar é adequado, é necessário, adequado e é necessário. Você tem que fazer um exame, você não pode anual, triagem. Depois vem o custo. Bom, o custo é baratíssimo. Não é? Esses testes visuais e auditivos são baratíssimos. Pode ser feito pela professora, os testes de triagem. Vemos então a questão da inconstitucionalidade. A inconstitucionalidade, ela bate sempre na iniciativa, é um programa, a discussão que aqui, entendo que devemos fortalecer a tese de que esse parlamento pode propor programas. Mas eu quero focar a atenção num ponto. Na argumentação do veto. Na argumentação do veto, se chama a atenção da Procuradoria para a Lei de Responsabilidade Fiscal. A Lei de Responsabilidade Fiscal, que é uma lei que foi aprovada de 2000, ela foi aprovada no Congresso Nacional, é uma lei que ela acabou servindo, está servindo no Brasil, apenas para perseguir os prefeitos de cidade pequena. A lei não pega governador. Se pegasse governador, que você não caiu, meu Deus do céu, né? Celesc, IPREV, né? Não pega a presidente da República, não pega o Banco Central, não pega ministério, pode fazer os desmandos que forem, não pega. Agora, o coitado do prefeito do interior lá, Natalino, se fizer um deslize qualquer, a lei pega. Então eles alegam que fere a lei de responsabilidade fiscal. Bora, o governo manda inúmeros projetos para cá que nem dá bola para tal de lei de responsabilidade fiscal. Manda, não argumenta, aí diz que fere. Daí diz o seguinte, bom, que tem que ter um estudo para ver o gasto.
em que, sem o estudo, torna-se difícil opinar acerca da pertinência do projeto. Porque podemos estar num quadro muito grave, porque a situação financeira do Estado é difícil, há uma desaceleração econômica, e se nós... Tem uns que reconhecem que o Estado está mal. Dessa forma, caso sancionado o projeto, a despesa dele decorrente terá de ser integralmente suportada pela Secretaria de Educação e vai faltar dinheiro. Então, veja bem, isso aí, o gasto nesse projeto, deputado Valduga, mas está longe da remuneração de um dos nossos procuradores aqui. Quer dizer, um servidor público que nós temos no Estado, ganha 20, 30 mil por mês, ele vai custar, se trabalhar 35 anos mais 25 de aposentadoria, se contar que ele tem secretário, cargo, não sei o quê, vai custar, no final de uns tempos, uns 80 milhões de reais. 80 milhões de reais, se for somar tudo que é coisa. Um servidor. Então, veja, às vezes a gente argumenta, não podemos gastar dinheiro para cuidar do ouvido das criancinhas lá. Mas, de repente, cargo comissionado, essa semana estamos criando por medida provisória uma série de cargos aí para secretário adjunto, falando que vai melhorar a saúde. Eu acho que para melhorar a saúde tem que ter outras coisas. Médico, enfermeiro, não secretário adjunto, com todo respeito. Então, há uma disparidade entre essa questão de o que vai gastar. Claramente, esse é um projeto, no meu entendimento, é constitucional, é meritório, é necessário, e o dispêndio de recursos é muito pequeno. Se há dispêndio de recursos, é em outras áreas aí que eu percebo no nosso governo do Estado de Santa Catarina. Eu vou votar 2, embasado na argumentação do deputado Valduga e muito bem lembrado pelo nosso presidente da Casa. Deputado Darcy de Matos, Vossa Excelência, que é o líder do governo, tem a palavra pelo tempo que necessitar para convencer os colegas. Senhor presidente, o projeto dos medicamentos análogos para diabetes também não ia custar nada. O secretário da Saúde nos informa que vai custar 40 milhões a mais por ano. Só para contextualizar. Com relação ao projeto do deputado Zenei, estava verificando, apesar do governo ter recomendado o veto, nós estávamos verificando no bojo do projeto, e o projeto propõe que o governo do Estado realize pura e simplesmente uma campanha. Quer dizer, quando o projeto propõe que se realize uma campanha e especifica folders, mídia, seminário, treinamento, quer dizer, você está determinando um aumento, uma criação de novas receitas. É diferente de quando você propõe o projeto de ontem, que ações voluntárias. Ou campanha. A campanha ela pode se realizar numa determinação que as professoras possam dar algumas aulas, enfim, utilizando a estrutura do governo. Portanto, o governo tem algumas dúvidas, mas eu não vejo nenhum óbice na derrubada desse veto. Com a palavra, o deputado Dalmo Claro de Oliveira, enquanto nós vamos votando. Vossa Excelência tem a palavra. Senhor presidente, o debate sempre é bom e essa questão é muito bem levantada pelo deputado Darcy, que nos permite voltar à questão das insulinas. Já estão discutidas, mas todo dia tem servido como argumento. Então eu quero dizer que nós temos estudos muito bem feitos, junto com a Sociedade Brasileira de Diabetes, com a Regional Santa Catarina da Sociedade Brasileira de Diabetes, sobre o número de diabéticos no Brasil, percentual de diabéticos insulina independentes e percentual daqueles que apresentavam situações que necessitariam de análogos de insulina mediante um protocolo, também estudado por nós em conjunto com eles durante meses, e chegamos a uma conclusão fundamentada em números, estatísticas de diabéticos no Brasil e tudo mais, de que esse impacto seria, ao final de alguns anos, de cerca de 10 milhões de reais. Então não adianta, me desculpe o nosso líder do governo falar de 40 milhões, porque isso é uma informação que... E eu me coloco à disposição como deputado e membro da Comissão de Saúde, como também outros. O deputado Fernando Coruja também é deputado e médico e endocrinologista,
discutirmos junto com técnicos da Secretaria de Saúde, em dados concretos, esse eventual impacto. Mas eu digo mais ainda. Ora, nós fomos muito bem para propor aqui, e vários de nós participaram, depois um projeto também encampado pelo, à época, presidente da Casa, deputado Gelson Merizio, aumentamos o recurso da saúde em cerca de 250, 300 milhões a mais a cada ano, vai chegar perto de 900 milhões de reais a mais depois de 3 anos. E nós não temos a possibilidade desses 900 milhões de reais destinar 2, 3, 4 ou 10 milhões de reais para dar realmente uma assistência extremamente necessária a pacientes que necessitam de uma insulina especial, de um análogo de insulina. Então, por favor, tem uma série de outros programas que podiam ser revistos de iniciativa do Executivo e contemplar alguma coisa que me parece muito bem elaborada por parte do Legislativo. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem. Pode continuar. E vamos, enquanto isso, colhendo os votos. Eu quero aqui saudar e registrar a presença dos prefeitos Douglas Melo, de Leblon Regis, do Pedro, de Calmon, do Rogério Frigo, de Nova Veneza, do Noi Coral, de Morro da Fumaça, e também do vereador Haroldo Frigo, de Nova Veneza, senhor presidente. Pela ordem. Obrigado, deputado. Antes, porém, para conferirmos os votos, nós temos um voto sim, 22 não, com o voto do deputado Dalmo, que também vota 2 para 23 votos, abstenção 0. Mantido o veto, com a palavra pela ordem, deputado Dirceu Dresch. Desculpa, pela derrubada do veto. Estamos sem som. Oh. Pela ordem, senhor presidente, Dirceu Dresch. Eu estava sem som aqui, senhor presidente. Quero registrar a presença de 2 vereadores do município de Saltinho, né, o Cividini, vereador do Partido dos Trabalhadores, e o Nene Magri, também vereador do Partido dos Trabalhadores. Agradecer a presença deles e eles se sintam bem aqui no nosso meio, nessa casa. Obrigado. Antes, porém, de deliberarmos o último veto, lembrando, senhores deputados, que nós não terminamos a pauta, temos mais um veto para deliberar, portanto, pedimos a presença e a permanência dos deputados e deputadas no plenário. Agora sim, com a palavra pela ordem, deputado Cleiton Salvar. Obrigado, presidente. Eu acredito que todos os parlamentares amigos receberam em seu gabinete uma sessão solene que teremos hoje aqui na casa às 19 horas, comemorando os 140 anos da colonização italiana na região sul. Então quero aqui reforçar o convite aos nobres amigos, colegas parlamentares, aos corredores aqui do plenário e todos os servidores da casa a comparecer, que vai ser uma sessão muito especial e teremos também um coffee break com culinárias italianas, queijo, salame, torresmo e teremos até polenta frita. Então, hoje estamos em festa. Estão todos convidados. Obrigado, senhor presidente. Tutti italiani e buona gente, ma non latri. Para a discussão, permita-me fazer a leitura do veto, daí do... Eu pedir a retirada desse veto, senhor presidente. Não, deputado. Eu sei que não está, mas vamos ser justos. O acordo que nós temos, deputado Kennedy, é que toda a pauta será deliberada, com exceção de haver acordo de lideranças de todos os deputados que são os líderes, e fora disso nós já tivemos autoria de vetos, de projetos de outros deputados, e nós usamos esse critério, então seria injusto. Eu vou fazer a leitura, depois nós colocamos em debate, daí fazer uma conferência. Veto total ao PL 179.15, de autoria do deputado Patrício Destro, que dispõe sobre a instalação de equipamentos de telefonia fixa adaptados às pessoas com deficiência visual, auditiva ou de fala, nos estabelecimentos de grande circulação de público no estado de Santa Catarina. Em discussão. Senhor presidente, eu peço verificação de quórum, senhor presidente. Então vamos discutir, depois nós conferimos, deputado Kennedy. Não, mas antes, porque não adianta... Mas acho pode que não ter tem saído 21, do plenário, pode ter estado ali fora, mas eu acho que aqui. não tem 21, na hora de senhor votar, presidente. nós conferimos, deputado. Mas eu acho que não tem 21 na casa, senhor presidente. Mas aí na hora de votar nós vamos conferir. Eu concordo com o seu encaminhamento, desde que na hora da votação. Com a palavra, o deputado Milton Alves.
senhor presidente, esse é um tipo de veto que, se nós formos analisar o momento que nós vivemos hoje, ele não se aplica mais a esse momento. Nós estamos falando aqui de uma lei que cria problemas para a própria iniciativa privada, não é só órgãos públicos, para instalar tecnologias ultrapassadas que não se usam mais. Isso aqui é base de uma lei de 2005. O mundo está se transformando muito rapidamente. Então, essa lei aqui, se aplicada ela vai criar sérios empecilhos e, com certeza, pouco benefício aos usuários, aos deficientes visuais do Estado de Santa Catarina. Então, nesse sentido, senhor presidente, eu acho que eu voto 2, inclusive faço esse pedido à bancada para que a gente vote um pela manutenção do veto, porque essa lei não se aplica aos dias de hoje, na minha visão. Com a palavra, o eminente deputado Darcy de Matos, líder do governo. Senhor presidente, uma pena que o autor do projeto não se encontra na sessão, mas isso não significa que tenhamos que retirar o projeto da votação. Ao contrário, senhor presidente, esse projeto, além de não ter mérito, no meu entendimento, conforme colocou o deputado Milton, quer dizer, vamos colocar o orelhão adaptado, então, nos shoppings, nos estabelecimentos comerciais. Nós já temos, deputada Ana Paula, celulares adaptados para pessoas especiais. E o projeto também é confuso, ele trata de prédios públicos, e não especifica se são prédios públicos estaduais, federais, municipais. E nós temos um ADIM, que o Supremo julgou e considerou que não tem fundamento legal um projeto similar, e do Distrito Federal similar, contra a telefonia, similar ao projeto que estamos votando. Portanto, manutenção do veto, senhor presidente. Vamos colocar em votação, abrindo o painel para votar. O deputado João Amin estava no plenário até por alguns instantes. Senhor presidente, tendo em vista a evidente falta de quórum, deputado, solicito que se encerre a votação. Senhor presidente, pela ordem. Deputado Darcy de Matos. Senhor presidente, nós temos sessão aqui, votamos veto terça e quarta. Deputada Ana Paula. Nós estamos deputado votando Kennedy aqui. Nunes não votou, também está presente? Senhor presidente, pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, deputado Darcy de Nós Matos. votamos os vetos e projetos terça e quarta. 2 dias na semana. E a votação, a ordem do dia, começa às 16. Começamos às 16, agora é 17h20. Nós não conseguimos, Parlamento Catarinense, lamentável, nós não conseguimos manter o quórum de 21 deputados, 1h20, para votar os projetos e os vetos que interessam Santa Catarina. Fica difícil, senhor presidente. Fica muito difícil. 1h20, 2 dias por semana. E nós não temos 21. Lamentável.
Deputado Serafim Venzão pede para votar. Deputado Jean Kuma já votou. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, deputado... Senhor presidente, eu acredito... Salvar. Abrimos a sessão com 31 votos, 31 deputados. Até o final da sessão, se não tiver os 31 como foi aberta a sessão, eu acho que teríamos que começar a colocar pena em quem não votar. Começar a cobrar no bolso. O brasileiro só sente quando mexe no bolso. Eu sou a favor disso, gente. Botamos ordem na casa. Estamos precisando de... Mais um voto. Qual é o deputado que está próximo do plenário? Senhor presidente, eu louvo o esforço de Vossa Excelência para votar o veto, mas Vossa Excelência deve ter o mesmo esforço para que haja uma votação mais do que 21, 22 votos quando começa a sessão, porque senão quando começa a gente vota ali 21 e acaba perdendo o veto, porque então acho que nós temos que ter esse esforço, tem que ter a votação no plenário, ela tem que ter um prazo que tem que ser o mesmo para quem quer votar contra e o mesmo para votar a favor. Nós não podemos agora estender demais, em que em outros instantes a votação foi muito curta. O deputado Alcide Matos, que é o líder do governo, defendeu bem o nosso horário de deliberação até às 18 horas. Então, o horário é até às 18 horas, presidente, mas Vossa Excelência não pode, para uma determinada votação, ter pressa. Mas eu estou aguardando, estou dando uma oportunidade aos deputados. Já deu. Estou dando uma oportunidade. Não, Vossa Excelência é o presidente, evidentemente faz o que... Vossa Excelência entende que eu sou democrático, deixo o debate. Mas o que eu queria é não levar esse veto para a próxima pauta, porque nós vamos novamente chegar no final da tarde e não tem quórum para votar de novo. Então é uma responsabilidade nossa. Senhor presidente, se for mantido o veto, derrubado o veto, eu não posso interferir. Pela ordem, senhor presidente. Mas o que eu quero é dar sequência à votação. Sim, deputado Alcide Matos. Não, só quero reforçar, deputado Coruja, ao contrário, o presidente não está tendo pressa, está tendo paciência. Eu quero fazer duas observações, senhor presidente. O Congresso Nacional, com todas as suas objeções que temos, e o deputado Coruja teve o prazer de brilhar no Congresso Nacional, em algumas votações importantes, eles vão madrugada dentro. Né? Nós estamos a 1h20 e não temos quórum. Só espero que a população não faça verificação de quórum no ano que vem, na hora da eleição. Bom, não havendo quórum suficiente, encerra-se a discussão, será encaminhado na próxima sessão para encaminhamento sem debate. Isso. Agora deu quórum. Senhor presidente. Na sequência, essa presidência comunica que defere os seguintes requerimentos. 372, deputado Kennedy de Nunes, 373, deputado Disseu Dresch, 374, deputado Nilson Berlanda, 375, deputada Luciane Carminati, requerimento 376, 378, deputado Maurício Codilac. Esta presidência que comunica que encaminhará aos destinatários conforme determina o regimento interno as seguintes indicações. 246 a 249, deputado Kennedy de Nunes. Indicações 250 a 267, deputado Disseu Dresch. Indicações 268 a 270, deputado José Ney Ascari.
Não havendo mais, ou melhor, encerrando a ordem do dia, passamos para as explicações pessoais. O primeiro inscrito... Para falar hoje eu acho que o pessoal do evento pedagógico de Capinzal não está inscrito para falar em seguida? Tá. É que eu estou... Não, se estiver, eu gostaria de pedir, eu acho que eles já estão aqui desde o início da tarde, se nós pudéssemos então fazer isso agora para liberá-los depois, posteriormente. Inscrito para falar o deputado César Balduga, suspendendo a sessão para que... Possa o pessoal do Mater Dolarum falar, então? Exatamente. Okay. Não, aqui o pedido é para o prefeito de Capinzal. Pois é, mas é isso mesmo, é de Capinzal, senhor presidente. A senhora Giana o colégio é o Mater Dolorum e o prefeito deve estar acompanhando. Ok. É que eu tinha que fazer a ordem, ou melhor, a comunicação de explicações pessoais, porque o deputado César Balduga tinha se inscrito para a concessão, ou seja, para a suspensão, para que, então, o prefeito, juntamente com a diretora da escola, pudessem se manifestar pela 7ª edição da Semana Pedagógica, a qual nós concedemos a tribuna para a manifestação. Bem, boa tarde a todos que ainda estão aqui. Quero agradecer imensamente esse espaço cedido, cumprimentar o presidente da Casa e estender meu cumprimento carinhoso ao deputado Balduga, ao seu assessor Farias, que foi através dele que estamos aqui. Cumprimentar o deputado Sareta, que foi o primeiro que nos abriu esse espaço aqui alguns anos atrás e tem acompanhado o nosso trabalho do evento que nós viemos divulgar. E cumprimentar os demais que ainda estão aqui na casa. E obrigado pelo respeito. Eu e o prefeito Nilvo Durini viemos do pequeno município de Capinzal, no oeste catarinense. E o motivo que nos traz aqui é um motivo que nos deixa alegre e bem à vontade, que é falar de educação. E eu vi que essa casa abordou muitos assuntos sobre educação hoje. Eu sou educadora há alguns anos, há 34 anos, e nós, no município de Capinzal, na escola da qual eu faço parte, nós fazemos um evento chamado Semana Pedagógica. Fazer educação num momento tão delicado que se encontra esse país e, por consequência, o Estado e o município é um desafio. E esse evento se tornou referência no sul do país. E se tornou por 2 motivos referência. Por qualidade, nós fazemos um evento de formação aos estudantes e aos profissionais da educação, trazendo renomes da educação nacional e internacional, e também um evento cultural, ofertado de uma maneira sem fins lucrativos. Eu faço parte de uma escola pública estadual, e nós trabalhamos muito. Esse evento foi criado pelo professor Israel Boniek, que se encontra aqui também. Nós trabalhamos muito para dar acesso aos profissionais da educação e aos estudantes da educação. Eu ouvi uma frase célebre esse ano, no início do ano, numa palestra, em que dizia o palestrante que é no caos que nós fazemos a diferença. E eu quero emendar a frase da palestra que eu ouvi, dizendo que é só através da educação é que nós vamos sair do caos. E eu gostaria de apresentar para os senhores o vídeo que mostra e demonstra a magnitude do evento que nós temos hoje em Capinzal, através do Mater Dolorum, que é a escola da qual eu estou diretora. Pode ser? Um dos maiores eventos educacionais do estado de Santa Catarina chega na 7ª edição.
a Semana Pedagógica. O evento é realizado pela Escola Mater Dolorum, contando com a participação de cerca de 30 municípios do oeste catarinense e do Rio Grande do Sul. São mais de 1.000 educadores e estudantes da área da educação que assistem às palestras. A Semana Pedagógica surgiu com o objetivo de ressignificar o processo ensino-aprendizagem e reencantar os profissionais e estudantes da educação com a apresentação de temáticas atualizadas que permeiam a atualidade educacional. Nas edições anteriores, muitos foram os renomes da educação que passaram pelo evento. O evento inclui atrações culturais e artísticas e trouxe para Capinzal Saulo Laranjeira, Família Lima, Guilherme Arantes, Camerata Florianópolis. E na 7ª edição, como é de costume, traz a Capinzal renomados palestrantes nacionais e internacionais. A neurociência, as inovações e tendências educacionais serão alvos de exposições, além de conhecermos as razões de Sobral, no Ceará, se tornar referência nacional em educação. Em 2017, estarão em Capinzal Glauco José Corte, presidente da Fiesc, Alexandre Ventura, de Portugal, doutor em Ciências da Educação. O lançamento do livro Personalidade ou Problema, interpretando os sinais da psique infantil, de autoria de Israel Boniek e Gunnar Chaves. José Messiano Filho, médico, doutor em neurociência pela Unicamp. De Sobral, no Ceará, Marisa Pascarelli, doutora em Ciências da Educação. Antônio Nóvoa, educador português, reitor honorário da Universidade de Lisboa. E encerrando o evento, show de Oswaldo Montenegro. Nossas histórias. Eu amava como amava um pescador que se encanta mais com a rede que com o mar. Com qualidade e respeito pela educação, a Semana Pedagógica reafirma a importância do debate e da partilha dos ideais educacionais, declarando ser estes os verdadeiros instrumentos de transformação social. Semana Pedagógica 2017, construindo os rumos da educação, nos dias 11 e 12 de maio, em Capinzal. Realização, Escola Mater Dolorum. Fala, prefeito, fica à vontade. Muito obrigado. Gostaria de agradecer e cumprimentar os deputados, deputadas, dizer que é uma honra para nós estarmos aqui neste momento na condição de prefeito do município de Capinzal, o qual tiver a oportunidade de acompanhar a explanação da nossa diretora da escola e mais o vídeo que foi mostrado do que é o tamanho da envergadura do nosso evento, né? Que atende lá mais de 1.000 profissionais da área da educação, vários municípios da nossa região que participam deste evento e que já é um evento consolidado, nos anteriores já foi um sucesso, tenho certeza absoluta que este não será diferente, já está garantido o evento. E eu, na condição de prefeito, aproveito a oportunidade para convidar os nobres deputados, se puderem se fazer presente e marcar presença, que nós temos deputado lá da região, o deputado Valduga, o deputado Sarita, e os demais deputados. Seria uma honra muito grande se nós pudéssemos contar com os senhores lá na nossa cidade de Capinzal, que estará de braços abertos para receber vocês. Eu agradeço muito a oportunidade, eu sei que esse espaço, essa oportunidade está sendo transmitida pela rádio da Assembleia, pela TV AL, e que o Estado todo pode estar acompanhando esse evento. Tenho certeza que esse momento é ímpar, é importante para nós. Muito obrigado pela Assembleia por essa oportunidade. Um grande abraço a todos. Pela ordem, senhor presidente.
Pela ordem, deputado Sareta. Senhor presidente, queria inicialmente cumprimentar o prefeito Nivo Dorini, de Capinzal, nosso belo município lá do Baixo Vale do Rio do Peixe. A nossa Jane, que é a diretora da Escola Mater Dolorum, que faz esse belíssimo evento. O Israel, que está aqui presente também, um dos mentores. Eu queria parabenizar, em primeiro lugar, pela presença aqui de vocês, prefeito e a escola. E principalmente, mais do que isso, pela presença de vocês, é parabenizar o evento que é realizado anualmente, tenho acompanhado lá desde o primeiro, enaltece uma das áreas mais importantes, que é a área da educação. Nós precisamos tanto debater realmente uma educação transformadora, de qualidade, e Capinzal faz isso, a Escola Mater Dolorum faz isso. Então, enaltecer esse evento, enaltecer o que vocês estão fazendo e, mais uma vez, essa divulgação. Então, parabéns, diretora Giane, a você, a toda a equipe, ao município de Capinzal, na pessoa do prefeito, e desejamos êxito, sucesso ao evento e, se Deus quiser, também na abertura estaremos lá para prestigiar mais uma vez o evento. Parabéns. Muito obrigado. Senhor presidente, se me permite, Pela eu ordem, queria deputado Kennedy. parabenizar a diretora e o prefeito, e meu amigo professor Israel, que vai lançar o livro também. Eu me lembro que eu acho que há uns 3 ou 4 anos atrás, eu estava na mesa diretora quando viemos aqui, vocês vieram aqui a essa casa, e eu não conhecia o evento, passei a conhecer a partir daquele momento, que é como o prefeito falou, é consolidado e mais de 1000 educadores participam com os palestrantes de alto nível, como nós vimos aí, pessoas que vêm de outros países, e parabenizar vocês que sempre têm um gosto requintado pela cultura, como dessa vez Oswaldo Montenegro, como já foi Guilherme Arantes, família Lima, ou seja, tem essa área cultural. Então, parabenizar e dizer que, apesar do plenário estar vazio, que vale estarmos em todos os municípios catarinenses pela TV da Assembleia Legislativa e por toda a comunicação, para mostrar ao Estado de Santa Catarina que Santa Catarina faz esse evento referência na educação no município de Capinzal, tão gostoso aquele município lá. E tem aqui no lado, o camarada estava todo faceiro, dizendo assim, eu já estudei no Mater Dolorum. Então, por isso, fala, Gilberto. Balduga. Obrigado, senhor presidente. Parabéns. Obrigado, Kennedy. Pela ordem, deputado César Valduga. Gostaria primeiramente de cumprimentar Vossa Excelência e dizer que, quando também da coordenação da mesa, sempre tem uma flexibilidade de ouvir as nossas lideranças de Santa Catarina e permite que extrapole muitas vezes, dado a importância. Quero saudar, ele que é prefeito do município de Capinzal, Nivo Dorini, qual tivemos a honra de compartilhar no mesmo trabalho por alguns anos, né, eu vi agora prefeito de Capinzal pela segunda, terceira vez. Saudar a Jane, que a gente dispensa palavras quando se trata de alguém que promove a educação no estado de Santa Catarina, presidente. De um evento fantástico, de tamanho, onde que proporciona à população catarinense e aqueles responsáveis pela educação do nosso estado de Santa Catarina, um evento que traz palestrantes com um extremo conhecimento em suas diversas áreas e que promove, que divulga, que difunde a educação, a cultura no nosso estado de Santa Catarina. Eu, quando falo de Capinzal, de Ouro, daquela região, eu falo com o coração e falo aqui com a alma também, até porque tive a oportunidade de estudar nesse colégio, Colégio Mater Dolorum, que completa, inclusive, 68 anos, e agora contemplando, portanto, a 7ª edição da Semana Pedagógica, evento esse que reúne mais de 1000 profissionais, cerca de 30 municípios, né, do estado de Santa Catarina, e considerando um dos eventos mais importantes, que não é só no estado de Santa Catarina, mas que no Brasil. Isso temos que destacar, senhor presidente. Por isso que difundir a educação faz bem para o nosso povo, faz bem para a nossa gente, promover a educação. E vejo, diretora Jane, e também que quero saudar também, ele que também é um grande protagonista também,
desse evento tão importante, Israel Bonies, que está aqui presente, a imprensa capinzalense, aqui destacar a presença do Enio do jornal O Tempo, né, do Dinho, do Farias, que difunde com esse conjunto, que conjuga, enfim, as diversas forças do município de Capinzal para que esse evento seja sempre um sucesso. Parabéns! Continue com essa garra, com essa energia e, acima de tudo, com esse sentimento público para difundir a educação, promover a educação no nosso estado de Santa Catarina e agora extrapolando fronteiras. Então, sejam bem-vindos. Obrigado por tudo que vocês fazem no estado de Santa Catarina. Muito obrigado mesmo. Obrigado, deputado César Valduga. Gostaria de agradecer, então, o prefeito de Capinzal, Nilvo, doutora Gena, e dizer que, certamente, que Santa Catarina também, por inteiro, nesses 4 cantos, deve estar agradecendo nesse momento. Falar de educação sempre é bom, falar de educação sempre é promissor, e falar de educação, nós estamos falando de tudo. Falando de segurança, estamos falando de saúde, falando de assistência social, e principalmente de termos uma sociedade mais justa, mais fraterna, mais igualitária, nesses tempos tão ruins que estamos vivendo. Esperamos que, através da educação, a gente consiga transformar a sociedade. São com eventos dessa natureza, com promoções, com o intuito de educar, mas principalmente de fazer o chamamento às sociedades. Tenho certeza que esse é o objetivo primeiro do evento, que certamente que teremos aí e esperamos ter uma sociedade melhor. Então, muito obrigado pela presença, muito obrigado pela explanação e sucesso no evento. Reabrindo a sessão na tarde de hoje, e não havendo mais oradores inscritos, não havendo mais assuntos a ser deliberados na tarde desta quarta-feira. Questão de ordem, senhor presidente. Eu só queria, senhor presidente, só registrar a presença, ele que tem o coração lá no município de Capinzal, que aqui está presente, o Ayrton Viel. Sei que quando se trata de eventos e que trata também sobre a questão da educação do estado de Santa Catarina, o Viel sempre está presente e prestigiando, portanto, os nossos conterrâneos. Queria fazer justiça e registrar, portanto, a presença dessa grande liderança catarinense que nos prestigia nesse dia de hoje. Mais uma vez, obrigado, senhor presidente. Grande Ayrton Viana, seja bem-vindo, querido. Também queria registrar aqui a presença aqui do nosso ex-prefeito de Entre Rios, o Hermes, hoje cidadão de Xaxim, certo? Mas tendo o pai lá como representante hoje daquele querido município de Entre Rios. Essa presença, então, antes de encerrar a presente sessão, posso encerrar, né? Isso. Antes de encerrar a presente sessão, convoca outra especial para hoje, às 19 horas, em comemoração aos 140 anos da colônia Azambuja. Está encerrada a presente sessão.